Hoje nós vamos começar esse vídeo de um jeito diferente. Eu quero que tu pense na tua casa como se ela fosse uma frase. Uma frase em que tu tem todas as palavras certas, mas mesmo assim essa frase fica estranha. Não tem pontuação. Tu não sabe muito bem onde fazer uma pausa, tu não sabe onde a ideia começa, onde a ideia termina, o que realmente merece destaque nessa frase. E no fim, o que acontece? Tu acaba ali com uma frase longa, confusa, super difícil de entender. Na decoração, gente, acontece exatamente a mesma coisa. Tu pode ter um sofá bonito, um bom tapete, uma cor maravilhosa na parede, mas ainda assim sentir que a tua casa não chegou lá, sabe? Por quê? Porque os elementos, eles não estão errados, mas porque falta conduzir o olhar para o que realmente importa. Uma casa bem decorada, ela tem a pontuação no lugar certo. E hoje eu vou te mostrar como criar essa pontuação visual para deixar o teu ambiente muito mais interessante, bem resolvido e aconchegante. São 6 dicas simples, muito fáceis de aplicar aí na tua casa e que com certeza vão transformar teu ambiente. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores e especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. O primeiro truque que eu quero te mostrar é como trabalhar os cantos do ambiente. Normalmente, os cantos eles ficam esquecidos, né? Porque eles não estão ali no centro da composição. Mas, gente, um canto vazio, um canto mal resolvido, ele pode simplesmente fazer a tua sala inteira parecer incompleta, parecer que tá faltando alguma coisa. E o erro mais comum que eu vejo é quando a pessoa tenta resolver o canto e coloca ali um vasinho, uma mesinha, vários objetos pequenininhos que não tem tamanho suficiente para realmente ocupar aquele espaço. Na maioria das vezes, o que esse canto precisa não é de alguma coisa, não é de um objeto, é de altura. Pode acreditar em mim. Um canto normalmente pede altura. Se tu perceber bem, o rack, o sofá, as poltronas, as mesas, elas ficam todas concentradas ali naquela parte de baixo da sala. Se não existe nenhum elemento alto, parece que a decoração ela fica toda acumulada ali perto do chão. Então, uma planta alta é uma das formas mais fáceis de corrigir isso, porque ela puxa o teu olhar para cima e ainda traz um verdinho que é excelente para o nosso ambiente. Como referência, para utilizar uma plantinha, tu pode procurar uma ali que tem entre 1,20 e 1,80 de altura, mais ou menos, contando com o vaso, tá? Ela precisa necessariamente ultrapassar o encosto do sofá para ocupar todo aquele espaço vazio acima dos móveis. Também, gente, é muito interessante escolher uma planta que tenha um certo volume, porque se ela for muito fininha, muito mirradinha, ela vai trazer altura, mas ela ainda assim pode desaparecer no teu ambiente. Então, eu sempre recomendo palmeiras, porque elas são ótimas para isso. Elas são super fáceis de cuidar, elas possuem altura e volume na medida certa para criar esse efeito que a gente busca para esse cantinho. Tu não precisa colocar vários vasos juntos, tá? Uma única planta com uma escala boa ali, com espaço de respiro ao redor, é muito melhor do que um grupo de vasinhos, pequenos objetos, tá? Se o teu ambiente não tiver luz natural suficiente, se tu perceber que não vai dar certo uma planta, tu pode conseguir esse mesmo resultado com uma luminária de piso, ou daqui a pouco com outro elemento vertical, às vezes até uma escultura ou uma composição vertical de quadros nesse cantinho já traz esse mesmo efeito. O ponto que tu precisa entender é que não é colocar uma planta ou um elemento em cada canto vazio, tá? Tu precisa prestar atenção e perceber onde a tua decoração tem maior parte dessa concentração, né? Se, por exemplo, perto do sofá, tem um cantinho vazio ali e eu tenho sofá, tenho rack, tenho mesa, tenho um aparador, tudo ali muito próximo, esse cantinho é o que precisa receber a altura, que precisa ser equilibrado, tá? Não são todos os cantos livres que tu vai colocar coisa, porque senão o teu ambiente vai ficar entulhado, não vai ficar fluido, leve e vai perder o efeito que a gente quer. Então dá uma analisada, mas não deixe de trabalhar os cantinhos do ambiente, porque faz muita diferença. O segundo truque é utilizar o tapete da maneira certa para unir os móveis. Quando o tapete é pequeno demais, o sofá fica para um lado, a poltrona fica para o outro, a mesa de centro fica perdida ali, solta no meio deles. Então, muita gente acaba errando no tapete. Muita gente acha que o problema do ambiente é o layout, que tá tudo meio solto, meio desconectado, começa a mudar tudo de lugar, só que na maioria das vezes até a disposição está correta. O que tá faltando é uma base que vai conectar todos os móveis visualmente. É como se o tapete
agisse como uma bandeja, ele vai organizar visualmente todos os elementos da sala. Essa é a função do tapete. Ele delimita a área de estar, né, ou a área que tu precisa delimitar, e faz com que o sofá, as poltronas, os elementos que estejam ali sejam percebidos como parte de um mesmo conjunto e não coisas soltas aleatórias. É como se ele de fato organizasse a composição. Na sala, gente, o ideal é que pelo menos os pés dianteiros, os pés das poltronas, os pés dos móveis, pelo menos os da frente, fiquem sobre ele. O que não funciona muito bem é aquele modelo de tapete pequenininho que normalmente a gente vê somente embaixo ali da mesa de centro, sabe? Que não encosta em nenhum outro móvel. Isso não é legal, porque nesse caso ele acaba destacando ainda mais a distância entre as peças e cria esse efeito de desconexão que não é o que nós estamos buscando aqui. Como referência, tá? Pra tu te basear aí. Eu gosto que o tapete ultrapasse pelo menos 20 a 30 centímetros de cada lado do sofá e entre um pouquinho, uns 20 centímetros também embaixo de cada móvel, porque isso não vai criar aquela sensação de aperto, mas vai fazer muita diferença. A textura do tapete também é algo que contribui bastante para o nosso ambiente. Então, mesmo que a cor do teu tapete seja, por exemplo, uma cor mais suave, uma cor neutra, se o teu tapete tiver uma trama um pouquinho mais marcadinha, vai contribuir para deixar nosso ambiente um pouco mais interessante. Tá? Então, tu não precisa colocar vários objetos. Se tu trabalhar muito bem as texturas, tu consegue obter um super resultado. E é por isso que, inclusive, eu gosto tanto daqueles tapetes simplesinhos de algodão, sabe? Eu sempre falo deles por aqui. É um tapete que tem uma trama marcante, né? Ele tem uma boa textura, ele é super fácil de manter. Muitas vezes tu consegue colocar ele até na máquina e o preço também costuma ser ótimo. Esse tapetinho simples de algodão que ninguém dá bola faz muito pelo teu ambiente. Muito mesmo. Então, se daqui a pouco teu orçamento tá um pouco mais baixo, ou se tu procura algo mais prático, não deixe de ter tapete. Investe nesse de algodão que é assim, ó, sucesso. O nosso terceiro truque é definir onde o olhar deve parar no ambiente. Todo ambiente precisa de algum elemento que traga mais destaque. Pode ser uma parede colorida, pode ser um quadro maior, pode ser uma cabeceira elaborada, pode ser uma lareira, não importa. Precisa ter um elemento que seja realmente percebido. Porque a hierarquia, ela ajuda demais o ambiente a ser percebido como mais interessante. E eu sempre falo aqui para vocês, em ambiente interessante, porque quando nós consideramos um ambiente interessante, ele nos faz bem, ele nos passa uma boa sensação. Nosso cérebro gosta de coisas diferentes, assim, coisas que quebram a expectativa, coisas que nos despertem mais curiosidade ou que nos tragam um pouco mais de beleza. Então, essa variação, todos esses elementos, trazer um pontinho de destaque, um pontinho de cor, tornam o ambiente muito mais interessante para nós. Tu só precisa tomar cuidado, claro, para não sair destacando tudo, porque quando tu destaca tudo de uma vez, nada ali tem destaque. Nesse caso, o nosso olhar ele fica perdido, ele fica pulando de um ponto para outro, de um ponto para outro, e aí o ambiente começa a parecer confuso. Isso não é legal, a sensação é completamente oposta, a gente começa a ficar meio perdido. Então, assim, toma cuidado para não achar que tudo tem que ser destacado. O contrário também acontece muito, tá? Às vezes, nada se destaca no ambiente. As cores são todas muito parecidas, as texturas ali todas muito próximas, acaba que não tem nenhum ponto que organiza a composição. E aí o efeito é de um ambiente totalmente sem graça. Essa é a verdade, o ambiente fica apático, fica sem graça. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa escolher alguns elementos que realmente mereçam destaque naquele ambiente. Pode ser um quadro que tu tem bem bonito, um quadro grande, pode ser uma parede de destaque, pode ser uma poltrona com uma cor diferente do restante da composição, um tapete estampado. Não importa o que tu preferir. O que tu precisa fazer depois, todos os outros elementos vão ter que ajudar a conduzir o olhar para essa peça de destaque. É como eu falei para vocês do lustre de cristal. Se eu tenho um lustre de cristal chamativo no meu ambiente, eu quero que ele seja peça de destaque, eu não posso sair poluindo todo o meu ambiente com vários elementos, porque o meu lustre vai sumir e a minha composição não vai ficar equilibrada. Eu não vou conseguir fazer com que o meu ambiente se torne agradável e interessante, porque vai ficar confuso, eu não sei para onde olhar. É a mesma coisa. A gente precisa permitir que os outros elementos trabalhem para que o lustre brilhe.
Mas, gente, isso também não significa que todo o restante do ambiente precisa ser neutro e sem graça só para aquela peça brilhar. Não é isso, significa que precisa existir uma hierarquia no ambiente. Se todas as paredes têm cores pigmentadas, por exemplo, talvez o tapete precise ser um pouco mais discreto. Se o quadro é o destaque, os objetos próximos não precisam chamar tanta atenção, eles podem estar em outro ponto, por exemplo. É como eu fiz no quarto de hóspedes polêmico lá da casa da minha mãe. Eu fiz ele inteirinho com as paredes listradas, o teto também. Eu não queria deixar as paredes vazias, mas eu tinha muita informação nas listras. Então eu coloquei um quadro, assim, super discreto e deslocado, porque era a proposta do quarto, né? Ser mais despojado. Então o que acontece? O quadro ele acaba chamando atenção porque ele é um ponto de respiro no meio de toda aquela confusão, de todas aquelas listras. Então eu trouxe o destaque para ele de forma oposta, né? Em vez de colocar mais um item que ia competir com as paredes, eu trouxe um ponto de respiro, um quadro praticamente branco, liso, que cumpre o papel dele e equilibra toda aquela composição. Então, apesar do quarto ser super carregado, o quadro chama atenção pela descrição. E isso é um excelente teste para se fazer. Se tu tá em dúvida do que merece destaque no teu ambiente, entra nele e observa qual é a primeira coisa que tu enxerga. Se o teu olhar não encontrar nenhum ponto, ou então se ele fica tentando olhar para tudo ao mesmo tempo, a tua composição ela precisa de uma ordem mais clara. Agora, se ela encontra algo e aquilo faz sentido no teu ambiente, ajusta ele. Pega esse ponto e ajusta para que ele brilhe ainda mais, porque isso vai elevar demais o nível da tua decoração. Quarto truque é utilizar as cores ao teu favor e repetir ela em pontos diferentes do teu ambiente. Sabe assim quando tu entra numa sala e parece que as coisas elas não estão muito conectadas? Isso acontece porque cada elemento está ali separado. Sabe, tu não encontra uma ligação entre essas escolhas, elas estão apenas ali jogadas e elas não criam uma composição. Uma das formas mais simples de resolver isso, de criar essa conexão, é repetir a mesma cor em alguns outros pontos do ambiente. Por exemplo, se tu tem uma poltrona azul, tu vai pegar esse azul e vai repetir ele no teu ambiente. Então ele vai aparecer novamente em um detalhe do sofá, em um detalhe do quadro, em um adorno, sabe assim, ele vai aparecer em outros pontos do ambiente. Não precisa ser exatamente o mesmo tom e muito menos aparecer esse azul por todo o ambiente. Muito pelo contrário, a ideia é que essa cor, ela volte em pequenas doses só para conduzir o olhar. E isso vai fazer com que o ambiente pareça muito mais conectado, realmente pareça uma composição. O erro mais comum que eu vejo é a pessoa escutar isso e ir lá e pegar a cor e simplesmente começar a repetir ela em todos os lugares. Aí também não vai funcionar, porque vai ficar super carregado e não vai criar o destaque que nós estamos buscando. Porque também perde um pouco a naturalidade, sabe? Uma forma muito simples de organizar as cores é a regra do 60, 30, 10. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos. Então, se tu quiser dar uma olhadinha aqui no canal que tu vai encontrar vários, tá? Mas resumindo, tu vai aplicar em 60% do teu ambiente uma cor que vai ser a cor predominante. Normalmente ela vai aparecer nos maiores elementos, nas paredes, no piso, nos móveis, coisas maiores. Os 30%, eles vão entrar como uma cor secundária. Então, tu vai adicionar ali em pequenos detalhes. E os 10%, eles vão entrar como destaque. Então, é aquela cor ali só para dar um toquezinho a mais. E tu não precisa calcular essa porcentagem e nem seguir essa regrinha de forma rígida, não é isso. Essa regrinha, ela serve para entender que as cores elas não devem ser todas iguais e nem entrarem com o mesmo peso. Então ela vai te dar ali uma pequena noção de direção na hora de escolher as cores e de aplicar. E se tu tem dificuldade para escolher as cores, se tu não sabe quais tons combinam entre si e principalmente não sabe distribuir cada um deles, no mapa das tintas eu te ensino de forma super prática a montar uma paleta, eu te explico ali bem direitinho a regra do 60, 30, 10 e também te mostro como deixar a casa menos monótona, sabe? Uma casa mais interessante. Tudo isso utilizando cores. Eu vou deixar o link aqui no box de informações caso tu queira conhecer o mapa. Resumindo, gente, a cor ela precisa se repetir o suficiente a ponto de criar uma conexão, mas não de forma que domine todo o ambiente. Então é o equilíbrio, ela vai entrar ali para
complementar, para conectar e não para sobrecarregar. O quinto truque também é super simples e consiste apenas em variar a altura dos objetos. Isso faz muita diferença, principalmente em superfícies, na decoração de aparadores, prateleiras, mesas de centro, mesas laterais. Quando todos os objetos têm assim praticamente o mesmo tamanho, a composição fica reta, fica engessada, fica sem movimento. Parece assim que elas foram alinhadas uma do ladinho da outra, assim bem certinhas, como se fosse uma prateleira de supermercado. É muito comum nós vermos, por exemplo, assim, 3 vasinhos pequenos enfileiradinhos, ou então vários objetos assim baixinhos, um do ladinho do outro, ou então porta-retratos todos assim com a mesma altura. Nada disso tá errado, nada disso tá errado, mas o nosso olhar, ele passa por aquela composição sem encontrar nada que chame atenção. Então, para evitar isso, a gente precisa trabalhar com elementos mais altos, mais baixos, intermediários, né? Em um aparador, por exemplo, tu pode usar uma luminária ou um vaso mais alto, um porta-retrato ali mais médio e um adorno menor, uma vela, por exemplo. Fica legal. Essa é a composição perfeita. Não precisa montar um triângulo exato. Nada disso, tá? Tu não precisa seguir nenhuma fórmula rígida. O mais importante é evitar que tudo pareça assim a mesma linha, uma linha contínua, porque essa variação de altura traz movimento e isso é ótimo. O que a gente busca numa decoração perfeita é o movimento. Então a gente precisa variar a escala. A escala é muito importante, porque pensa comigo, um objeto muito pequeno sobre uma superfície muito longa ou um móvel muito grande, ele tende a desaparecer. Ao mesmo passo que várias peças pequenas espalhadas costumam criar mais ruído do que, de fato, uma presença decorativa. Então é muito melhor nós usarmos menos objetos, mas escolher peças que tenham força para ocupar toda aquela superfície para, de fato, criar uma composição e não um monte de objetos alinhados, assim, todos iguaizinhos do mesmo tamanho, porque, de novo, fica sem graça. Se a gente pode melhorar a nossa decoração, por que que nós vamos jogar contra? Por que que nós vamos deixar ela sem graça? Já que nós vamos colocar objetos, por que não colocar objetos que, de fato, vão valorizar o nosso móvel? E o sexto e último truque, porque sim, eu sei, esse vídeo já tá longo, são os espaços de respiro. Depois de tudo isso que eu te falei, pode parecer que agora tu precisa decorar cada cantinho do teu ambiente que ficou vazio. Mas não, tu não tem. Nem toda parede precisa de quadro, nem todo móvel precisa estar repleto de objetos, nem todo canto precisa receber alguma coisa. Quando tudo está sobrecarregado, quando tudo está super decorado, a gente não consegue entender o que realmente importa dentro daquele ambiente, né? Quais elementos realmente importam, porque eles estão competindo entre si. Então até as peças mais bonitas acabam perdendo força na nossa composição. O espaço vazio, ele separa as informações. Na decoração, gente, ele funciona quase como se fosse uma pausa, um respiro, uma vírgula. Ele nos ajuda a entender onde a composição termina e onde começa a próxima composição. Se tu tem um quadro grande sobre o sofá, tu não precisa preencher todo o restante da parede. Tu pode deixar um respiro para que o quadro seja um destaque. Uma forma muito simples de perceber se o teu ambiente está cheio demais, que é uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes quando eles estão na dúvida do que manter e do que retirar no ambiente, é simplesmente tirar algumas coisas da composição atual e perceber o que se faz diferença. Tu vai lá, tu tira, por exemplo, um vaso e vai analisar se aquela retirada do vaso fez diferença no teu ambiente. Se com a retirada desse elemento a composição continua funcionando, se daqui a pouco os elementos principais ganharam mais destaque, provavelmente esse elemento ele é totalmente dispensável, então tu pode retirar ele do teu ambiente, não vai fazer falta nenhuma. Faz o teste aí, retira um ou outro ambiente e veja se a composição geral do teu ambiente muda para melhor ou para pior, se ele faz falta. Isso não significa que tu precisa retirar tudo ou que tu precisa deixar tua casa vazia e sem personalidade. Não. Significa que tu está escolhendo melhor o que merece permanecer ali. Eu sei que na decoração a gente fala muito sobre adicionar coisas, sobre comprar coisas. Ainda mais agora com esse retorno super forte do maximalismo, a gente acaba entendendo que precisa sempre adicionar coisas. Mas a decoração não é isso. A decoração também é saber retirar o que não está funcionando, o que está impedindo o teu ambiente de ter uma leitura mais clara. É conseguir olhar para o ambiente e entender o que realmente está fazendo falta, o que já cumpre a sua função, ou então o que está ali apenas ocupando um espaço que seria muito melhor aproveitado.
E quando tu começa a perceber isso, as escolhas elas deixam de ser aleatórias e a tua decoração começa a fazer sentido como um todo. E é por isso que eu estou aqui todos os dias. É isso que eu quero que tu entenda, que a decoração ela vai muito além de simplesmente comprar um vaso, comprar um quadro, comprar um tapete. A decoração é uma forma de manipular a sensação para obter aquilo que tu realmente deseja sentir dentro da tua casa. A decoração, ela precisa ser uma experiência e não uma lista de compras. Se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado os 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até nosso próximo encontro.